o Flamengo, e quem acompanhou o meu vídeo aí de como o Flamengo deve fazer para vencer o Atlético, o Dorival fez muitas das coisas que a gente sugeriu, né? Ideias foram bastante aderentes com o que a gente pensou, o que me leva a crer que o scout do Dorival fez os mesmos apontamentos que eu venho fazendo no canal. E aí, se eu discordar, eu seria um hipócrita, né? E teria que maquiar o que eu falaria, né? Então, vamos lá. Primeiro, primeira coisa, logo com 1 minuto deu para perceber o Flamengo não fazendo a saída de 3 com o Thiago Maia entre os zagueiros afastando e os laterais apontando, né? Eu já coloquei o Ayrton aqui, né? Inclusive 16 Ayrton, vou deixar o Felipe aqui. Porque teve movimento específico com o Felipe. O Dorival, ele criou alguns movimentos de desmarque. Só que esses movimentos de desmarque que o Dorival preparou para esse jogo, que foram rebuscados, tá? Taticamente bem trabalhados, eles eram no início da jogada, eles nasciam no início da jogada, tá? Então, o que aconteceu? Ao invés de fazer a saída de 3, o Flamengo foi para a saída sustentada, que a gente chama, que é essa saída com os 2 zagueiros e os 2 laterais. Qual que era a intenção, né? Como os 2 pontas do Atlético hoje, Vitor Bueno e Vitinho, né, os Vítors, 3 Vítor na frente, esses caras, eles fariam marcação individual nesses laterais abertos. Porém, com o Vitor Bueno, o Felipe Luiz naturalmente sofreria maiores ataques às suas costas do que com o Teranzi em campo desde o início. E aí, da mesma forma, acontecem espaços quando o Flamengo decide atrair o adversário. E desde o início das construções, o Flamengo buscou atrair o Atlético no início do jogo, né? Então, ao invés de fazer a saída de 3, o time optou por essa saída com os 2 zagueiros e 2 laterais, fazendo passes de retorno, atraindo Vitinho e Vitor Bueno para cima, de Felipe Luiz e Rodinei. Então, muita gente falou, o Atlético subiu a marcação, mais ou menos. O Atlético não teve uma marcação ativa, combativa no campo do Flamengo em momento algum, né? Ele teve... Ele foi atraído pela saída de bola do Flamengo em vários momentos, e aí subiu Vitinho e Vitor Bueno para marcar. Ao fazer isso, tá? O Flamengo tentava explorar esse espaço aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. O Flamengo tentava explorar esse espaço aqui, esse espaço entre ponta e lateral, uma vez que os pontas do Atlético têm a obrigação de perseguir os laterais até a linha de fundo. Trazendo os laterais para trás, esse espaço aconteceria. E por ali começaram a se projetar João Gomes por um lado e Everton Ribeiro por outro. E aí a gente vai ver... Ai, meu Deus. Esse negócio não vai sair da tela. Incrível isso. Apanhando aqui do software, pessoal. Vamos lá, hoje é dia de festa, ninguém vai falar nisso. Então, ao acontecer isso, o Flamengo começou a identificar essa vantagem entre os laterais e os pontas. Pelo lado esquerdo, o Pedro começou a cair pelo lado esquerdo para tentar segurar o Kelvin e essa vantagem ser até mais identificada. Do lado direito, o Gabriel fazendo a mesma coisa, o Arrascaeta flutuando muito por dentro. E aí, gente, começou a acontecer um sistema de trocas de posição por dentro, né? Eu já tinha falado para vocês, o Atlético Paranaense é um time que busca encaixes individuais o campo inteiro, né? Então, foram muitas, não foram poucas as vezes que a gente viu o Everton Ribeiro pela esquerda, o João Gomes pela direita, e aí trocando Alex Santana por Fernandinho, e o Flamengo bagunçando esse meio, às vezes o Arrascaeta caindo pela esquerda, o Pedro por dentro, balanceando o Vitor Hugo, o Hugo Moura. Em outros momentos, o Pedro ficou aberto, até mais recuado, e o Felipe Luiz, o João Gomes fazendo a construção desde trás para segurar o Vitor Bueno. O Felipe Luiz começou a cair por dentro, o Kelvin caiu com ele, movimentou tudo, fez o Alex Santana defender o Pedro aqui. O Flamengo tentou várias dinâmicas de troca de posição. A principal delas, né, enquanto o Felipe esteve em campo,
A principal delas, que eu achei muito, muito, muito inteligente, eu vou falar agora, vocês vão se recordar, eu tenho certeza, foi a dinâmica com Everton Ribeiro e Thiago Maia. A bola estava aqui com o Léo Pereira, né? Isso aconteceu aos 34 e aos 36 minutos, só que eu tenho anotado, tá? Mas aconteceu outras vezes também. E aí o Everton sem bola, né? O Everton sem bola, baixava, atraía o Alex Santana, o João Gomes baixava também, atraía o Fernandinho, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta se movimentava, atraindo o Vitor Hugo, e o Thiago Maia se projetava e recebia direto do Léo Pereira, ou às vezes até uma dinâmica de terceiro homem vindo para o Léo Pereira, vindo do Arrascaeta ou do Gabriel, e o Thiago Maia entrava completamente sozinho por dentro. Aos 34 minutos aconteceu, aos 36 minutos aconteceu, com uma situação de claro desmarque, o Thiago Maia, por erro técnico ali, de hora de soltar a bola, de hora de chutar no gol, de tomar as decisões, falhou, mas o Everton fez muito esse movimento também sem bola, ele foi um monstro também no jogo sem bola, tá? Um outro ponto que eu acho bacana destacar é que quando o Flamengo, até com o Felipe Luiz em campo, tentava executar uma amplitude máxima ali, com ele dando uma certa profundidade, o Atlético não abrindo mão das duas sobras que tem defensivamente, né? O que aconteceu? O Flamengo conseguia trabalhar a bola pelo lado oposto ali, com o Felipe, que seja, concentrando jogadores aqui, e aí o Davi identificava vantagem, jogava como meia, ali no primeiro tempo ainda, no 0-0. Só que muita coisa foi acontecendo, deixa eu ver se eu consigo... tem um outro movimento que eu queria falar para vocês, que também aconteceu, planejado, tá? Movimento coordenado. Eu estou falando de pelo menos 3 movimentos coordenados muito explícitos que o Flamengo executou nessa partida. Vocês repararam que nesse jogo de hoje, o tempo inteiro tinha alguém caindo pelo lado esquerdo? No primeiro minuto o Arrascaeta, depois ele não pisou mais lá, mas começou a acontecer um movimento de desmarque em diagonal. Então, o Flamengo tentava ali manobrar, então o Pedro segurava o Kelvin, muitas vezes, e aí o Léo dava no espaço, só que quem atacava esse espaço não era o Pedro nem o Arrascaeta, era o Everton em diagonal, em outro momento foi o próprio Gabigol em diagonal, e recebia essa bola livre, né? Recebeu, inclusive, deu um cruzamento que gerou um escanteio. Esse era um outro movimento de desmarque. O Flamengo bastante preocupado, o jogo inteirinho, em executar movimentos de desmarque, fazendo trocas de posição dos jogadores da frente. O Gabriel jogou mais pela esquerda do que pela direita, e o Pedro também, né? E o Pedro também, abrindo muito espaço para o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro jogou com espaço desde antes da troca, né, da expulsão, etc. E aí, quando o Felipe se lesiona, ali é basicamente com todo o respeito que o Felipe merece, o Felipe é um craque. Só que para esse tipo de jogo, precisando identificar essa vantagem aqui no lado do campo, era muito necessário o Ayrton. E aí o Ayrton entra e ele começa a entregar trabalho nesse corredor, além de defensivamente ir muito bem, além de saber entrar em diagonal, mas o jogo pedia profundidade, o Ayrton começa a entregar, e aí ele cava a expulsão do Pedro Henrique, né? E sem a expulsão, e com a expulsão do Pedro Henrique, o Filipão ainda demora, né? Acaba baixando o Hugo para a linha de zagueiros, mas aí o Flamengo consegue, com muito espaço por dentro, né? Acaba conseguindo gerar o gol numa ótima trama entre Everton Ribeiro e Rodinei, finalizada pelo Gabriel, jogador, sei lá, não sei qual é o nível de jogador histórico do Gabriel, acho que é talvez o cara mais histórico dessa geração, pela aptidão que ele tem por decidir jogos, tá? Por decidir jogos. Aí, gente, no segundo tempo, o Filipão faz uma troca logo de cara, né? Ele coloca para tentar recompor a zaga. Ele tira o Alex Santana, né, para colocar o Matheus Felipe. E aí ele coloca o Matheus Felipe na defesa e acaba deixando o meio de campo do Atlético bastante exposto. E aí o Vitor Bueno passou a ter a necessidade de baixar como volante, o Vitor Roque abrindo muito mais pelo lado direito.
Só que esse cara aqui, o Arrascaeta, no pouco momento que ele jogou bem no jogo, ele começou a identificar espaço entre essas duas linhas. O Flamengo avançava com o Davi, avançava com o Léo, acabava fazendo com o Thiago também e acabava gerando atração desse meio de campo, né? Gerando atração desse meio de campo, começou a aparecer um espaço entre as linhas, o Arrascaeta começou a se projetar nesse espaço entre as linhas. Primeiro uma bola direta, acho que do Everton para o Gabigol, que perde o gol, depois o Arrasca acha o Pedro, que faz uma finalização para fora, e aí o Flamengo começou a produzir chances, embora não tantas assim, também não precisava, o time já estava na frente no placar, tá? O Flamengo começa a produzir chances para tentar acabar com o jogo. E aí ele faz as trocas, né? Ele tira o Vitor Roque, coloca o Pablo, tira o Vitor Bueno, coloca o Canóbio, depois ele tira aí o Thiago Maia sai entre o Vidal, e aí ele tira o Hugo Moura, né? Depois de um tempo, e aí coloca o Terans, né? Na hora que ele coloca o Terans, aí realmente já era assim, já era o Atlético pro tudo ou nada. Aí o Flamengo passou por certos, não sei se apuros, mas passou por certos momentos ali de abafa, muito por conta da falta de gols ali realizados, tá? No início da partida, mas no início do segundo tempo, mas isso foi muito, assim, muito mais um momento muito mais um momento de nervosismo do torcedor que assiste do que, de fato, um problema do time, seja da ordem defensiva, etc. Tá?